História Viva, Teoria da História 3, Formas e Funções do Conhecimento Histórico é o terceiro livro que completa a trilogia intitulada Teoria da História de Yor Hussein. Seu ponto de partida é a ideia de que todo o trabalho do historiador inclui sempre determinada forma de apresentação e que cada uma dessas formas está em um determinado contexto prático, em sua apresentação formatada e em suas funções na vida social e cultural de seu tempo que o saber histórico vive. Portanto, o saber histórico possui uma função prática que é resgatada nessa obra enquanto reflexão da teoria da história. O desejo de Hussein nessa obra é de entender a teoria da história como autocompreensão da ciência histórica, como sua resposta, como sua formulação particular. Formulação essa que se desenvolve a partir da argumentação de que a história continua sendo um conhecimento, uma disciplina científica, ainda que uma ciência formatada por uma racionalidade particular. Esse será, portanto, o pressuposto básico que perpassa os 3 volumes de sua obra. Nessas obras, ele reflete sobre os princípios que fundamentam o pensamento histórico, dando ênfase aos processos históricos de formação da moderna ciência da história e a apropriação do conhecimento histórico no contexto da vida social, naquilo que cunhou como função didática da história. Por meio de seu modelo de uma matriz disciplinar, ele apresenta uma teoria da história que busca relacionar a produção profissional dos historiadores, que são a historiografia e o ensino de história, aos problemas da vida humana prática com os quais a pesquisa histórica e a escrita da história estão relacionados e são pensados de forma complementar e não de forma hierarquizada. O autor aborda as formas e funções do conhecimento histórico ou a historiografia e a formação histórica, procurando pensá-las a partir da própria cientificidade da história. A tese desenvolvida aqui é que mesmo nesses 2 âmbitos constantemente tratados como acessórios, como externos, se revela a racionalidade do conhecimento histórico, ou seja, a história enquanto uma ciência. Sobretudo esses 2 aspectos, historiografia e formação histórica, são partes constituintes dessa racionalidade. São momentos da investigação nos quais o saber histórico efetivamente se completa. Como o próprio autor insinua no título da obra, ele se torna vivo. Em síntese, essa obra se debruça a refletir sobre o método e o sentido, ou seja, sobre a relação entre as formas de apresentação, que são as especificidades da narrativa histórica, e as funções de orientação do pensamento histórico, que é a didática da história. O objetivo é demonstrar que a historiografia e as funções de orientação são partes constituintes do pensamento histórico em sua modalidade científica, pois o conhecimento histórico não apresenta somente pretensões de racionalidade, que é viabilizada pela pesquisa, mas também de vivacidade, para que se tornem válidas aqueles que se alimentam desse saber. Portanto, a história é uma ciência com método e com sentido prático na vida das pessoas. Para Hussein, todo o pensamento histórico tem como ponto de partida a necessidade inerente a todo ser humano de construir caminhos para resoluções de suas demandas cotidianas. Tal necessidade gera ideias de orientação fundamentadas na interpretação de seu próprio passado e da coletividade em que está inserido. É a rememoração da experiência humana interpretada e com sentido que dotará o ser humano de perspectivas do agir no presente com vistas a envidar possibilidades para o futuro, ou seja, de consciência histórica. A consciência histórica, portanto, é a soma das operações mentais que os homens utilizam em sua vida para se orientarem no tempo e para criarem identidades. Para Hussein, a consciência histórica envolve 3 componentes principais, que são a orientação temporal, a reflexão histórica e a identidade histórica. Na orientação temporal, a consciência histórica requer uma orientação temporal na qual os indivíduos reconhecem que suas vidas e experiências estão enraizadas em um contexto histórico mais amplo. Isso implica compreender que o presente é moldado pelo passado e que as ações no presente têm implicações para o futuro. A orientação temporal permite que as pessoas compreendam que as questões e desafios contemporâneos são influenciados por eventos, ideias e desenvolvimentos históricos. Na reflexão histórica, a consciência histórica também envolve a reflexão crítica sobre o conhecimento histórico. Hussein argumenta que os indivíduos devem ser capazes de questionar e analisar as narrativas históricas, bem como
reconhecer a influência de suas próprias perspectivas e valores na interpretação do passado. A reflexão histórica envolve uma abordagem crítica em relação às fontes, às interpretações e aos contextos que moldam o conhecimento histórico. Na identidade histórica, a consciência histórica contribui para a formação da identidade pessoal e coletiva. Ela permite que os indivíduos se relacionem com narrativas e tradições históricas, compreendam suas origens culturais e reconheçam as múltiplas perspectivas que existem na história. A identidade histórica ajuda a construir uma sensação de pertencimento, bem como a compreender as experiências e os valores de outros grupos e sociedades ao longo do tempo. Para Hilsen, a consciência histórica não é algo inato, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio do ensino e da aprendizagem da história. Ele argumenta que a educação histórica desempenha um papel crucial na promoção da consciência histórica, capacitando os indivíduos a compreenderem e a interpretarem criticamente o passado, a relacioná-lo ao presente e a refletir sobre suas implicações para o futuro. Ao desenvolver a consciência histórica, os indivíduos se tornam mais informados, reflexivos e responsáveis em relação à sua própria história e ao mundo ao seu redor. As diferentes formas possíveis de tornar presente o passado pode ser caracterizada através do conceito de constituição histórica de sentido. É neste construto categorial que se manifesta outra grande contribuição teórica de Hilsen, que é a edificação de uma tipologia da constituição histórica de sentido por narrativas históricas, que são as constituições históricas de sentido tradicionais, exemplares, críticas e genéticas. Hilsen aborda a forma e a didática do saber histórico com base em sua teoria da história. Ele enfatiza que o conhecimento histórico não é apenas um conjunto de fatos e eventos passados, mas uma construção interpretativa que requer uma abordagem reflexiva e crítica. Hilsen propõe uma abordagem tridimensional para a forma e a didática do saber histórico que envolve os aspectos epistemológicos, culturais e práticos. A dimensão epistemológica diz respeito à natureza do conhecimento histórico e aos processos pelos quais é produzido. Hilsen argumenta que o conhecimento histórico é construído por meio da interação entre fontes históricas, métodos de investigação e interpretação dos historiadores. Ele destaca a importância da reflexão crítica sobre as fontes, o reconhecimento dos vieses e das limitações da produção histórica e a busca por uma interpretação objetiva e fundamentada. A dimensão epistemológica também inclui a compreensão de que o conhecimento histórico é sempre provisório e passível de revisão à luz de novas evidências e interpretações. A dimensão cultural refere-se à relação entre o conhecimento histórico e o contexto cultural em que é produzido e recebido. Hilsen argumenta que as diferentes culturas têm perspectivas históricas distintas que são moldadas por suas tradições, valores e memórias coletivas. A forma e a didática do saber histórico devem levar em consideração essa diversidade cultural, promovendo uma abordagem inclusiva que reconheça e valorize as múltiplas perspectivas históricas. Isso implica em uma educação histórica que explore diferentes narrativas e vozes históricas, incentivando a compreensão intercultural e o diálogo entre as culturas. A dimensão prática está relacionada à aplicação do conhecimento histórico na vida cotidiana e na sociedade. Hilsen argumenta que o saber histórico deve ter relevância para os indivíduos e contribuir para sua formação como cidadãos informados e responsáveis. A didática do saber histórico deve proporcionar aos alunos oportunidades de aplicar o conhecimento histórico em situações práticas, como a análise crítica de fontes, a compreensão das relações entre passado e presente e a reflexão sobre questões éticas e políticas. A dimensão prática também envolve a promoção do pensamento crítico, da empatia histórica e da consciência dos valores e responsabilidades individuais e coletivas no contexto histórico. Em resumo, para Yor Hilsen, a forma e a didática do saber histórico devem envolver uma abordagem reflexiva e crítica, levando em consideração a natureza do conhecimento histórico, a diversidade cultural e a aplicação prática na vida cotidiana e na sociedade. Isso implica em uma educação histórica que desenvolva habilidades de pensamento crítico, compreensão intercultural e consciência dos valores e responsabilidades históricas. Todo o esforço de Hilsen pode ser compreendido a partir de seu desejo em demonstrar que a história é uma disciplina científica com uma racionalidade
particular que tem como princípio e como fim a relação com a experiência, isto é, com a praxis. Utilizando a teoria da história como autocompreensão da ciência histórica, essa se revela então como uma disciplina científica, mas em íntima relação com a experiência histórica dos sujeitos e que emerge de seus anseios e tem como função responder a esses anseios. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado, espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.